Oi, gente! Essa daqui é a peça que eu trago pra gente fazer juntas hoje. É uma nécessaire masculina. Ela é aquela nécessaire expansível, né? Que se você tirar essas duas alcinhas aqui, você tem um pouco mais de tamanho, né? Ela abre um pouco mais. E ela tem 6 divisórias por dentro, 3 desse lado e 3 desse lado, onde a gente pode colocar as coisas mais miúdas, né? Por exemplo, um barbeador, um alicate, para ficar tudo bem organizado. E eu trouxe aqui uma sugestão para o Dia dos Namorados. Então, são duas peças, né? Uma com estampa feminina, outra com estampa masculina, mas também pode ser para o Dia dos Pais, para um aniversário. São peças muito úteis e elas ficaram lindas, né? Fácil para carregar aqui nessa alcinha. Eu vou passar para vocês todas as medidas, vou deixar também na descrição. Espero que você goste e vamos para o passo a passo. Para o corpo da nécessaire, 2 vezes 36 por 23. O meu tricoline escolhido já foi estruturado aqui, ó, dupla soft. Então, a dupla soft você coloca o tecido em cima da manta, né, e ele adere, ele tem uma cola permanente. Mas você pode estruturar também com a manta da sua preferência, R1, R2. Aí, nesse caso, você faz aqui ó, uma costurinha de segurança a toda a volta da peça. Então, nós temos aqui os dois espelhos principais. Esse daqui vai ser o meu forro, um tricoline azul marinho, que eu cortei também 36 por 23, 2 vezes. Aqui está a parte interna, que a gente vai fazer as divisórias. Então, eu vou colocar a divisória dos dois lados. Aí, eu cortei aqui, ó, essa peça tá dobrada, ela tem 28 por 26 de altura, porque depois a nossa divisória vai ter 13 de altura, tá? Então, 2 vezes. O nosso zíper, ele vai ter 29 centímetros aqui, aí a ponteira eu cortei 2 vezes, esse daqui, ó, 10 centímetros por 3. E aí, eu dobrei, ó, dobrei ao meio as pontas, ficou assim, 2 vezes. E o cursor. E a parte que vai deixar ela expansível, nós vamos usar essas duas alcinhas aqui. Eu fiz com o mesmo tricoline do corpo da nécessaire, mas você também pode utilizar, por exemplo, um pedaço de montana, né, da cor que combine com a nécessaire, de 1 centímetro. E aí, nós vamos usar 2 argolinhas de 1 centímetro. Se você for cortar no montana, uma tirinha de montana, você pode cortar 20 centímetros. Esse daqui, como eu fiz com o tricoline, eu cortei 22 centímetros na largura de 6 e dobrei feito viés e passei a costurinha aqui, ó. E também vou precisar aqui, ó, de 2 pedacinhos da mesma largura da alça pra gente colocar na alcinha, aqui na argolinha. Então, eu cortei 5 centímetros por 6 e dobrei igual viés e fiz a costurinha aqui. E aí, nós vamos vestir aqui para encaixar na caixinha de leite depois. Nós vamos iniciar fazendo a caixinha, cortando já a caixinha de leite. Nós vamos cortar somente na base, 2 caixinhas. Então, eu vou pegar aqui primeiro o forro. A minha caixinha vai ter 5 centímetros. Então, eu vou colocar a régua aqui nos 5 centímetros. Tô marcando aqui com um giz. Nessa parte aqui, eu vou usar a caneta que apaga com ferro, porque o giz aparece menos aqui. Da mesma forma, 5 centímetros. Caixa de leite pronta e cortada. Agora, nós vamos trabalhar nas divisórias. Nós vamos pegar a divisória, o tecido dobrado, eu vou passar uma costura aqui, ó. Vou fechar essa parte aqui, vou deixar uma parte aqui no meio para virar a peça. Se o seu tecido tiver avesso e direito, você vai
dobrar o direito pra cá, né, ó. Direito com direito, e você vai costurar para depois virar. Vamos tirar aqui, ó, chanfrar aqui os cantinhos. A mesma coisa no outro. Agora, nós vamos virar a peça, acertar todos os cantinhos. Essa abertura aqui, ó, nós vamos dobrar. Eu vinquei aqui, ó, mas vou lá no ferro e vou assentar essas duas peças. Eu vou fazer um pesponto aqui, ó, desse lado, do lado da dobra do tecido, que é a parte que vai ficar a abertura da divisória. Essa parte aqui, ó, que é onde nós deixamos aqui essa abertura, vai ser o fundo da divisória. Então, eu vou deixar para fazer essa costurinha direto lá no forro. E vamos dividir essa peça aqui em 3, que serão 3 divisórias. Vou dar uma vincada aqui, ó. E vou marcar aqui um traço com o giz. Vou aproveitar o alinhamento aqui e marcar essa de cima. Marcamos aqui nossa divisória. Agora, nós vamos pegar aqui uma parte, forro, e vamos preparar. A divisória, ela vai ficar acima aqui da caixinha de leite, né? Ela vai ficar nessa área aqui. Então, eu vou marcar aqui 1 centímetro pra cima. Ela vai começar 1 centímetro pra cima aqui da minha caixinha de leite. E eu vou fazer um traço aqui, ó, também 1 centímetro pra dentro da caixinha de leite, tá? A caixinha de leite, então, é o meu guia, é a minha guia. Eu encostei aqui e vou traçar aqui o risco. Do outro lado, a mesma coisa, ó, 1 centímetro depois da minha caixinha de leite. Então, eu vou ficar aqui, ó, com 24 centímetros. E eu vou dividir esse 24 centímetros também. Vou colocar 2 divisórias aqui. Então, eu vou fazer as divisórias de 8, né? A partir dessa lista, eu vou fazer um risco aqui, ó, 8 centímetros aqui e 8 centímetros aqui. Fiquei com 8 centímetros aqui, ó, exatamente. Eu deixei esse traço aqui, ó, aparecer um pouco mais aqui. E aqui ele tem mais de 13 centímetros, porque nós vamos precisar para guiar agora essa divisória aqui, ó. Então, eu vou vir, ó, e vou encaixar essas 2 divisórias aqui, e aí ele vai ficar com uma folga aqui no meio. Então, eu vou alfinetar aqui, ó, eu alinhei esse traço, passo o alfinete. Agora, eu vou trazer esse aqui um pouquinho. Vou colocar o alfinete. Ó, ele ficou aqui um espacinho, para eu ter uma profundidade para colocar os objetos aqui. E aqui, essa lateral aqui, eu vou alinhar nesse traço. Esse lado, a mesma coisa, ó. Trago aqui. Daí, eu fico com esse resultado. Então, eu vou passar uma costura aqui, uma costura aqui, outra aqui nesse traço e outra aqui. Então, eu fechei as laterais. Depois que eu fechar as laterais, eu vou fazer a costura aqui, ó, pra fechar o fundo. Na hora de fechar o fundo, nós vamos fazer uma pencezinha aqui, ó, tá? Só uma pence no meio.
E aí ele vai ficar com um pouquinho de profundidade. Depois eu vou fazer a mesma coisa com este lado aqui. Passei, ó, tirou todos os riscos, né, de giz, fica assim, ó, nossa divisória dos dois lados. Pensando em colocar, ó, peças pequenas para ficar tudo organizado, tá? Agora vamos continuar fechando a nossa necessaire. Vamos preparar agora o zíper. Nós já vamos então colocar aqui o cursor. E vamos fazer o acabamento aqui, ó, da ponteira. Então, eu tenho 10, dobrei ao meio e levei as duas pontas pro meio também. Agora, eu vou colocar, ó, a pontinha do meu zíper não é até o final, tá? Eu vou deixar aqui, ó, eu vou colocar só meio centímetro aqui, porque esse espaço aqui é onde eu vou pregar o botão depois. Eu vou abraçar meu zíper aqui e vou passar uma costura. Ele ficou assim. A mesma coisa do outro lado. E nós vamos marcar aqui, ó, o meio do zíper. Agora, nós vamos colocar o nosso zíper. Então, nós vamos aqui, ó, marcar o meio. Você pode dar um pique ou então você pode riscar também. Vamos posicionar aqui o nosso zíper frente com frente, então dentinho para baixo. E aí, primeiro eu vou alinhar aqui as duas marcações de meio que nós fizemos. Vou colocar um alfinete. Então, eu verifiquei aqui, ó, que tá o mesmo espaço que sobrou dos dois lados. Agora, eu vou passar uma costurinha de segurança. Venho aqui com a minha parte do forro e vou colocar frente com frente aqui, fazendo um sanduíche com o zíper. Você pode usar o alfinete ou o grampinho. Vou colocar o meu forro para baixo e agora eu vou passar uma costurinha na medida do pé de máquina. Agora, ó, eu vou virar e já vou passar aqui pesponto. Então, eu passei o pesponto, ó, só na área do zíper, tá? Vamos pegar a outra parte agora, que nós já marcamos aqui o meio, ó. Vamos colocar aqui, ó, no meio e vamos alinhar aqui a lateral e o centro do zíper. Ficou frente com frente. Por fim, eu venho com a outra parte do forro, ó, frente com frente de novo. Alinho bem de novo. E vou costurar novamente com o forro virado para baixo.
Vamos abrir, então, ajeitar aqui, ó, pra gente passar o pesponto deste lado também. No lugar, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos unir as duas partes aqui estruturada, né? As costas e a frente. E vamos deixar do outro lado o forro. Nós vamos alinhar bem aqui, ó. Caixinha de leite alinhada também. Coloque quantos alfinetes você achar que vai te dar segurança. E agora nós vamos fechar. Vamos fechar ela todinha dessa parte da frente e o forro, no forro, nós vamos deixar aqui, ó, um pedacinho pra gente desvirar a peça, tá? Então, ó, eu vou marcar aqui. Vou deixar toda essa parte assim, aqui sem costurar. Em seguida, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Eu vou puxar aqui a minha caixinha, vou unir aqui, ó, as duas costuras. Posso colocar uma costura para um lado, outra costura para o outro. Vou colocar um alfinetinho aqui para ajudar a não sair do lugar. E vou fechar ela aqui. Vou pegar minha segunda caixinha. Caixinhas de leite do fundo prontas, agora vamos aqui para a parte principal. Aqui na parte principal, a gente já vai aproveitar e colocar a nossa argolinha. Meia argola, né? Na verdade. Então, ó, vamos abrir aqui. Colocar direitinho aqui, costura com costura. Vou colocar um alfinetinho aqui na lateral para ajudar, para ela não sair do lugar. E agora, ó, eu vou encaixar ela aqui, ó, e centralizar. Ó, ela tá solta aqui, eu vou passar uma costurinha aqui antes. Não é obrigatório, tá? Mas eu acho que vai ficar melhor. Eu vou passar uma costurinha aqui. Pronto, ó, assim fica melhor. Agora nós vamos colocar, ó, a argolinha, a gente encaixa dentro. A gente pode deixar uma pontinha aqui sobrando. Centralizamos bem aqui, ó, a costurinha com o tamanho aqui do nosso puxadorzinho e vamos passar uma costura. Prontinho aqui. Agora eu vou colocar do outro lado a mesma coisa. Ficamos aqui, ó, com a caixinha de leite desses dois lados e agora nós vamos virar a peça. Coloquei a mão aqui, abri o zíper. Agora, antes de virar, nós vamos juntar, ó, nós vamos fazer uma costura, caixinha de leite com caixinha de leite, pra gente ficar com o forro preso, tá? Então, é simples, ó, você vai dar uma amassadinha aqui e traz a sua caixinha de leite aqui, ó. E vamos prender as duas, vamos passar uma costurinha aqui. Prendi essas duas, agora eu vou colocar essa daqui, ó. Eu jogo isso daqui um pouquinho pra cá. E jogo aqui a caixinha de leite, ó. Não tem erro. E aí o forro fica preso. Ela fica assim. Agora nós vamos abrir e vamos virar.
Coloquei a minha mão e vim até o fundo dessa, e aí eu puxo. Aproveitar a abertura para vincar bem, ó, esses cantinhos aqui, abrir bem. Antes de passar, nós vamos fechar aqui, ó, vou puxar de novo aqui e vou fechar a abertura que nós deixamos no forro. Aqui você pode fazer pontinhos à mão ou na máquina aqui, como eu vou fazer. Pronto, já fechei. Ele é um pouquinho mais complicado para fechar aqui, porque você fica com um pouco espaço, né? O forro tá grudado lá nas caixinhas de leite, mas é só você ir devagar que fica bem bonitinho, ó. Tá? Então, vamos pôr tudo pra dentro de novo. Eu vou levar ela no ferro, vou dar bem uma ajeitada lá no ferro e volto pra gente terminar. Passei a nossa nécessaire, já ficou lindona. Eu já peguei as duas alcinhas e coloquei numa das pontas, já coloquei uma parte do tic-tac. Você também pode usar outro tipo de botão, por exemplo, o imantado, tá? Então, eu vou colocar esse aqui. Agora, falta colocar esse daqui, que vai ficar aqui. Então, ó, deixa eu ver o lado, né, que a gente vai colocar, ó. Vou precisar colocar desse lado, porque aí ele vai encaixar aqui depois. Eu vou colocar ele desse lado, porque eu vou vir aqui, ele vai fechar aqui nessa ponta. Então, só pra gente não confundir, a gente vai colocar o outro lado desse mesmo lado aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, mais ou menos no meio, pra ele ficar assim. Vou fazer o furo aqui. E vou fazer o furo aqui no meio. Agora, eu venho com essa partezinha aqui, ela vai ficar aqui embaixo. Encaixei bem ela aqui. Vou verificar aqui, ó, se tá do mesmo lado, tá certinho. Eu vou colocar aqui no meu balancinho e vou apertar. Como é por dentro, eu vou ter que dar um jeito aqui de encaixar meu balancinho. Vou trazer mais pra cá. Consegui encaixar ali no balancinho e fazer um bom aperto, né? Agora, ó, é só eu passar aqui desse lado e encaixar ele aqui. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. E assim ficou a nossa peça prontinha. Eu coloquei ela aqui, ó, bem cheinha e ainda dá pra aumentar, né? Se você tirar as duas alcinhas, com 6 divisórias por dentro, então ela é bem espaçosa, dá pra viajar e fazer um conjunto aqui, né? O ele e ela. Eu espero que essa peça faça sucesso aí no seu ateliê ou para você dar de presente. Se tiver ficado alguma dúvida ou sugestão, a gente pode conversar lá pelo comentário. E não se esqueça de deixar um like para ajudar o canal e também se inscrever para acompanhar as próximas aulas. Muito obrigada por você ter ficado até o final desse vídeo e eu vejo você no próximo. Tchau, tchau!